Amados, é bom estarmos aqui, na verdade. É bom quando nos reunimos com um só objetivo. O centro do nosso encontro é uma pessoa, é Jesus Cristo. E é maravilhoso estar na presença dEle. É maravilhoso viver na presença dEle também. Dia após dia, não somente num tempo tão bom e gostoso como esse, mas estar e viver a presença dEle a cada dia, no nosso dia, em meio às nossas ocupações, em meio a tudo que fazemos, em meio a tudo que fizermos, mas desfrutarmos da vida dEle a cada dia. No último encontro, eu não estava aqui, estava viajando, mas o João ministrou e teve várias participações aqui, que depois eu vi no site. O João, ele nos falou quanto a algumas advertências de Jesus, nos citou Lucas 21, leu Lucas 21, né? Leu Lucas 21, onde os discípulos indagaram a Jesus falando do templo, do quão belo era, e quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e Jesus começa a falar com eles de sinais que aconteceriam, né? De sinais que aconteceriam, que eles veriam, presenciariam, sinais que eles não veriam. E também a gente vê ali que Jesus deixou descrito para nós sinais para os nossos dias também. Há advertências do Senhor para os nossos dias. Queria, lembrando de Mateus 24:14, Jesus fala ali que este evangelho será pregado por todas as nações, para testemunho, né, de todas as nações, e depois fala, depois disto virá o fim. E ali Jesus está falando especificamente sobre qual evangelho? O evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino? É o governo de Deus sobre a vida do homem. Então Jesus não vai voltar enquanto este evangelho, o evangelho do reino de Deus, o evangelho que é o governo de Deus sobre a vida dos homens, enquanto não for pregado esse evangelho, Jesus não vai voltar. Portanto, para que Jesus volte, ele depende, entenda que eu digo, de cada um de nós. Depende de cada um de nós, para que nós cooperemos com Ele na pregação do Evangelho do Reino de Deus. Amém, amados? Amém? Abre comigo em Marcos 13. Conforme João falou no último encontro, Lucas 21, Lucas abordou esse tema em Lucas, que está ali no capítulo 21. Também o mesmo tema está em Marcos 13, e também o mesmo tema em Mateus 24 também, falando sobre os finais dos tempos. Mas nós queremos nos deter a algumas advertências de Jesus que não foram somente para os nossos irmãos do passado, mas que são advertências para a igreja do Senhor nesses dias, e que são advertência para mim, para cada um de nós. Marcos 13, de 21 a 23. Jesus disse: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Jesus disse: se alguém disser para vocês, eis aqui o Cristo, não acreditem. Se disser, ele está ali, não acreditem. E Jesus falou: vai surgir entre vocês falsos cristos e falsos profetas. Ele também fala para que, se possível for,
enganar os próprios eleitos. Os próprios eleitos. Uma pergunta, todos aí atrás estão ouvindo bem? Ah, ótimo, ótimo. Então eu não preciso falar igual o João falou da última vez, né? Tipo, se alguém não ouvir, levanta a mão. Quando você levantar a mão, eu ergo a voz. Aí, o João falou isso da última vez. Mas se todos estão ouvindo bem, ótimo então. Mas Jesus fala, vão surgir falsos cristos, vão surgir falsos profetas e, se possível for, enganar os próprios escolhidos. Os próprios escolhidos. Amados, vocês já pararam para pensar, quando Jesus fala em falsos cristos e principalmente quando Jesus fala em falsos profetas, como o evangelho do nosso Senhor Jesus, hoje na terra, ou podemos nos deter aqui no Brasil, como está a pregação do evangelho num todo? Num todo. Muitas das vezes aquilo que nós vemos e ouvimos, vocês concordam comigo que nem sempre está conforme aquilo que Jesus estabeleceu, está conforme o fundamento apostólico deixado para a igreja? Porque nós vemos coisas sendo ensinadas e vividas, praticadas, coisas que Jesus e os apóstolos não ensinaram e coisas que nós não vemos na prática de Jesus e dos apóstolos também. Mas aqui fala, e se possível for, para enganar os próprios escolhidos. Para enganar os próprios escolhidos. Porque muitos seguem a estes. Seguem a esses que Paulo fala que muitos desses seguem o seu próprio ventre. Fala que o destino deles é a perdição, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Já pararam para pensar quanto o que é terreno, como tem sido pregado o que é terreno? Como tem sido pregado o que é terreno? Como tem sido falado sobre a importância de ter? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou seja, tem se falado muito do terreno e muitas das vezes tem se deixado de lado o que é celestial. Tem se deixado de lado aquilo que de fato pode nos conduzir à vida eterna. Então, amados, nós não podemos nos deter naquilo que é terreno. Nós temos que nos deter naquilo que é celestial. E nós, como igreja de Jesus, nós temos que ficar apercebidos. Tomemos cuidado com os falsos apóstolos. Tomemos cuidado com aquilo que ouvimos. Tomemos cuidado porque muitas vezes são coisas sorrateiras. E as Escrituras falam, muitas das vezes, até mesmo para enganar os incautos, o apóstolo diz. O que é uma pessoa incauta? Uma pessoa ingênua, que acredita em tudo que ouve. Nossa, então é assim. Tomemos cuidado, amados. Tomemos cuidado com aquilo que vemos. Tomemos cuidado com aquilo que ouvimos. Cuidado para não sermos ludibriados com falsas pregações, com falsos apóstolos, homens que a si mesmos se intitulam apóstolos de Cristo Jesus. Tomemos cuidado. Você não precisa abrir, mesmo porque talvez vão ter dificuldade para achar, que é Sofonias 1,18, eu vou ler. Sofonias capítulo 1, versículo 18, fala: nem a sua prata, nem o seu ouro, os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Nem a terra, nem o ouro, nada pode salvar o homem. Nada pode salvar o homem do dia da indignação do nosso Senhor. Quando o apóstolo, Sofonias capítulo 1, versículo 18. Nada pode privar o homem algum, da indignação do nosso Deus.
Nada poderá privar o homem quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Nada poderá, nada. Então, amados, nós temos que buscar aquilo que é celestial e não aquilo que é terreno. Agora você pode abrir comigo, isso é apenas uma introdução. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. É um versículo conhecido. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que vos sobrevirá repentina destruição. Repentina destruição. Nós no Brasil, graças a Deus, nós vivemos um momento econômico bom, na verdade. Em vista das dificuldades que o nosso país já passou, mas vivemos num momento econômico bom. Ou seja, então o nosso país hoje ele desfruta de uma tranquilidade. Essas verdades que o Senhor Jesus tem mostrado, que Ele deixou escrito, reservado para a igreja do Senhor. Isso num todo tem sido veiculado pela mídia, essas verdades? Ninguém está interessado nisso. O mundo não está interessado nisso. E sinceramente, essas verdades por muitas das vezes nem mesmo na própria igreja tem sido veiculada. Nem mesmo. Porque existe aquele senso de paz. Existe aquele senso de segurança, existe aquele senso de tranquilidade. Vivemos dias tranquilos, mas o apóstolo diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que vos sobrevirá repentina destruição. Amados, nós temos que estar atentos, porque esta paz aparente que nós vemos no mundo, que está ao nosso redor, nós não podemos deixar nos enganar, nos engodar por isso. Nós não podemos. O fim está próximo. Os dias que nos restam, nós temos que vivê-lo para o agrado do nosso Deus. Por isso volto a dizer que a nossa mente, a nossa vida, nós não podemos estar focados naquilo que é terreno. Devemos estar focados naquilo que é eterno. Aquilo que é terreno é pregado, é ensinado tanto no mundo quanto na parte da chamada igreja de Jesus. Isso é normal. Isso é normal, mas diante de Deus é anormal. Coloquemos os nossos olhos naquilo que é eterno. Vamos abrir Mateus 6, todos nós juntos agora. Nós vemos que em toda a história, nós vamos ler Mateus 6, do versículo 25 ao 34. Nós vemos que em toda a história da humanidade, Deus sempre trouxe palavras de alerta para o seu povo. Não é verdade? Estou lembrando aqui agora a primeira palavra de alerta de Deus. Eu acho que foi lá em Gênesis, que Deus disse para o homem: olha, de todas as árvores desse jardim vocês podem comer livremente, mas desta árvore vocês não comam. E Deus ainda falou: porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas em toda a história da humanidade, Deus sempre trouxe palavras de alerta para a igreja de Jesus. Como nós vimos... Obrigado, Adalto. Como nós ouvimos o João falando da última vez. Agora, eu pergunto, Deus não teria a palavra de alerta para nós, nos nossos dias? Será que Deus nos permitiria que perecêssemos na ignorância, sem saber qual a vontade dEle, como nós devemos proceder nesse tempo?
Ali em Lucas 21 há relatos, quando Jesus falou do cerco de Jerusalém, tipo quando Jesus falou vigiem, há relatos de que nenhum dos discípulos foram mortos. Por que não foram mortos? Porque quando as coisas começaram a acontecer, eles lembraram do que ouviram do Mestre. Eles lembraram, então nenhum discípulo morreu. Agora, essa palavra de alerta, ela é para nós também nos nossos dias. Deus sempre nos coloca de sobreaviso, porque Ele não quer que aquele dia nos pegue de surpresa, mas Deus quer que todos nós estejamos atentos. Mateus 6, de 25 a 34. O Senhor diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus começa dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Por que Jesus disse isso? Porque Ele bem sabe que as nossas ansiedades, um homem, uma mulher ansiosa, é uma mulher que não depende de Deus. Que não depende de Deus. Ou seja, um homem, uma mulher ansiosa é aquele que, devido ao seu estado emocional, ele não ouve a Deus, não consegue ouvir a Deus. Por quê? Porque está ansioso. Interessante que ele segue dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que você tem que comer, quanto ao que você tem que vestir. Ele fala, não andem ansiosos por essas coisas. Ele fala, porque o Pai Celeste, Ele sabe que vocês necessitam de todas estas coisas. O mundo prega um consumismo. O mundo prega de que aquilo que você tem nunca é o suficiente. O mundo prega que sempre precisamos de algo. Sempre precisamos de algo. E pregando isso, sempre nos mostra também, entre aspas, as facilidades. As facilidades. Tudo é muito fácil. É muito fácil não depender de Deus hoje. É muito fácil. Porque antigamente, quando não se tinha, vamos dizer assim, um cartão de crédito, quando não se tinha um talão de cheques, mas quando não tinha os limites de créditos consignados, e assim vai, os crediários, antigamente recorria-se mais à oração. Sabe, tinha que depender de Deus. Mas hoje é fácil não depender de Deus. Porque tem muitas facilidades ao nosso redor. Aliás, é muito simples. É muito simples. Muito simples. Não sei se vocês recebem
cartas na casa de vocês de vez em quando oferecendo cartões de crédito? Cartões de crédito até mesmo sem anuidade até. Sem anuidade. E com limite lá em cima. Ou seja, por quê? Tentando induzir o povo ao consumismo. E as Escrituras diz, não andem ansiosos. Amados, a ansiedade gera insensibilidade. Quero dizer que isso é palavra de Deus para nós. A ansiedade gera insensibilidade. O diabo tem tentado produzir insensibilidade no povo de Deus. No povo de Deus. Tem tentado levar de uma maneira muito sorrateira a levar o povo de Deus a não depender de Deus. Tanto que o apóstolo João, citando 1 João 2, o apóstolo João fala, não amem o mundo, nem as coisas que é no mundo, porque tudo que é no mundo não procede de Deus, mas do mundo. E fala sobre a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E fala que o mundo vai passar, e todas estas coisas. Mas quem é que vai permanecer? Aquele que faz a vontade do Senhor. E nesse texto, Jesus fala, não andeis ansiosos, fala, observem as aves dos céus. Depois no versículo 31 ele fala, portanto não vos inquieteis. No 34 ele repete novamente, portanto não vos inquieteis. Ou seja, Jesus sempre trazendo alerta para nós. Cuidado, não se inquietem. Não se inquietem. Tanto que eu volto a dizer, Jesus fala, o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E tanto que ele chega a dizer, sabe por quê? Porque são os gentios que procuram estas coisas. Os gentios que procuram estas coisas. Os gentios que buscam se saciar cada vez mais. Os gentios que não dependem de Deus. Por isso que Jesus falou, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vão ser acrescentadas. O comer, vestir, o dormir. Jesus fala, todas estas coisas vão ser acrescentadas, mas busquem o reino de Deus. Busquem o reino de Deus. Amém, amados? Temos que tomar cuidado com a insensibilidade que permeia nesse mundo. Temos que tomar cuidado com todas as ofertas, com todas as facilidades, para que isso não tire de nós a vida de Deus, para que isso não nos leve a não depender de Deus. A dependência de Deus da mesma forma hoje como foi no passado. Independente das facilidades que esse mundo hoje oferece, nós temos que, acima de qualquer coisa, depender de Deus, para que isso não gere insensibilidade. O apóstolo Pedro fala, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor Jesus, ele tem cuidado de nós. E tanto que ele fala, por que vocês andam ansiosos? Por um acaso vocês podem acrescentar um côvado, um palmo ao curso desta vida? As nossas ansiedades pode trazer alguma melhora para nós? Através das nossas ansiedades, nós podemos conquistar aquilo que Deus quer que conquistemos? Não, nós não podemos acrescentar um côvado ao curso desta vida, um palmo ao curso desta vida, porque Deus é que sabe de todas as coisas. Deus é que sabe de todas as coisas, por isso que Jesus disse, a importância de nós lançarmos sobre Ele a ansiedade. Nós não vivermos ansiosos, porque a ansiedade nos afasta de Deus. A ansiedade traz preocupações. A ansiedade, nos distancia de Deus cada vez mais. Quero ler um texto que João leu a semana passada também. Antes do Hélio ler esse texto que ele vai ler, porque eu tenho anotado algumas perguntas aqui que tem tudo a ver com esse texto de Mateus capítulo 6.
quando o Hélio está nos falando sobre ansiedade, e eu creio que todos nós, cada um na sua medida, precisa refletir sobre esse texto de Mateus capítulo 6. As nossas ansiedades. Eu disse aos irmãos no último encontro que o médico me solicitou 2 exames e me assustou, me deixou preocupado, ansiedades. E o resultado dos exames saíram. A cabeça continua oca, mas está tudo bem com ela, não é? Não tem absolutamente nada, não é? Como são teus olhos? Onde eles estão? Você é feliz com aquilo que você tem? É feliz com o seu salário? É feliz com os bens que o Senhor, por sua misericórdia, tem te concedido? Ou você é capaz de fazer qualquer coisa para ter mais? Você é capaz de usar os mesmos recursos do mundo para satisfazer teus desejos? Nós vivemos os dias do dinheiro de plástico. Não tenho dinheiro no banco, mas tenho o cartão. E aí, com o cartão, nós podemos tudo. Porque você fala, não vou pagar agora. Vou pagar só daqui 30, 40 dias. Mas você tem que pagar. Se você tem, você compra. Se você não tem, você não compra. E te aquieta, fique tranquilo. Mas o irmão tem. Mas você não tem, fique feliz. Mas Deus deu para ele. Deus deu para ele, mas não está dando para você. Se alegre com o irmão, com aquilo que Deus deu para aquele irmão, e seja feliz. Amém? Nós somos felizes com aquilo que nós temos, independente se Deus tem dado para uns e não tem dado para outros. Somos felizes? Sejamos felizes, irmãos. Amém? Porque na história do povo de Deus, Deus sempre deu a seus filhos de forma diferente. Ele deu coisas para uns que não deu para outros. E Ele quer que todos estejam felizes com as coisas que Ele não dá e com as coisas que Ele dá, para que Ele seja amado acima das coisas, para que Ele seja amado por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode ou não nos dar. Amém? Então, não faça como o mundo, eu vou atrás, não importa, eu quero. Eu não posso, mas eu quero. E depois que se lixe. Eu fico devendo, sujo o nome, não importa. Jogo meu nome no esgoto, não importa. Você é um filho de Deus. Zele pelo nome que você tem. Principal, não estou dizendo só por esse nome aqui dessa terra, não, aqui, mas não dê mau testemunho de ficar, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Sabe a única coisa que eu fico devendo, não tem como pagar? Eu estou sempre devendo isso. Não tem como, meu saldo está sempre negativo. É o amor aos irmãos. Volta e meia, João, você não foi lá, João, você não fez isso, João, você não tem como. Eu vou ficar sempre devendo, não é? Mas é a única coisa que a Bíblia me permite dever. É o amor, não é? Jesus é suficiente para você? Você espera nele? Fica tranquilo mesmo quando ele diz não aos seus pedidos? Ou vai atrás do que você quer à sua maneira? Você que tem prosperado financeiramente, e graças a Deus, pelos irmãos que entre nós têm prosperado, têm bons empregos, o Senhor tem abençoado, glória ao Senhor por isso. Teus recursos, essa prosperidade que você tem tido, elas são o resultado de você colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Ou é todo o investimento da tua vida e você vai atrás de prosperar e continuar prosperando? Entende o que eu estou dizendo? Tua prosperidade é resultado
de você estar colocando, isso que o Hélio acabou de nos dizer aqui, mas lembrando o que Jesus disse, mas buscar em primeiro lugar o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Os que entre nós têm prosperado financeiramente, essa prosperidade é resultado de colocar, de viver essa palavra, de estar colocando o reino de Deus em primeiro lugar, ou tem prosperado porque tem gastado a sua vida, a sua saúde, abandonado sua família, trabalhado que nem um louco, há muitos irmãos aqui que trabalham muito, mas gostariam de fazer outra coisa, gostariam de poder atender melhor a casa, e o fazem com o coração apertado. Você trabalha demais, e trabalha demais com o coração apertado, porque você sabe que está em débito, te preocupa a tua casa, a situação da tua esposa, teus filhos, o tempo com os irmãos, com a palavra de Deus, com a oração, e você fala: Deus, tem misericórdia, me ajuda a arrumar um emprego melhor, que eu possa sustentar minha família, mas sem abandoná-la, sem abandonar minha mulher e meus filhos, sem abandonar a comunhão da igreja. Entende o que eu estou dizendo? Qual é o resultado da tua prosperidade? Você entende que foi Ele quem te deu e por isso está disposto a entregar-lhe a qualquer momento? Ou faz qualquer coisa para manter? Essas coisas que Deus tem te dado, você entende que veio de Deus e pode voltar para Ele a qualquer momento? E você dizer como Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para Ele. O Senhor deu e o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. É esse teu coração? É esse meu coração? Nós estamos prontos para isso? Para a qualquer momento nós entregarmos a Deus, devolvermos a Ele o que Ele tem nos dado, e continuarmos bem, continuarmos em paz. As pessoas com quem você convive, no seu trabalho, na sua vizinhança, pelo que você é conhecido? Você é conhecido por ser uma pessoa que ama Jesus, que coloca o reino de Deus em primeiro lugar? Ou você está como todo mundo aí, correndo atrás dos seus interesses, desenfreadamente? Como você é conhecido? Por aqueles com quem você convive, no teu trabalho, na escola, na sua família. Qual é a marca? Quando as pessoas olham para você: rapaz, ali vai uma mulher que ama a Deus, ali vai um homem que ama a Deus, esse meu primo, esse meu tio, não é? E esse meu avô, no meu caso agora, ama a Deus. Como você é conhecido? Onde está teu coração, meu irmão? Onde está o nosso coração? Amém? Pensemos nisso, pensemos sinceramente, amados, nesse texto de Mateus capítulo 6, que o Hélio está nos lembrando aqui. Pensemos nessas palavras de Jesus. Sabe por quê, amados? Porque nenhum de nós está livre das ansiedades. Ninguém consegue ficar livre delas. Cada um numa medida. E elas estão, e a advertência de Jesus são para esses detalhes da vida, da preocupação de nós guardarmos o coração dessas coisas, para que aquele dia, como Jesus fala, não venha sobre nós repentinamente como um laço. A gente estava tão absorvido, tão distraído com as coisas dessa vida, tão distraído com pequenas coisas que nos roubaram dele. Amém? Cuidado. Amém? Que as coisas que o Senhor tem nos dado, que elas nos façam servi-lo melhor, servi-lo mais. Amém? E não nos roubar dele. Amém? Continua aqui, Leão. Adalto lembrou um texto, um versículo,
Romanos 8:32, que diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Jesus tem que ser a nossa satisfação. Jesus tem que ser suficiente para nós. Altamente suficiente. Eu creio que quando Jesus disse aqui, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Por que os gentios procuram todas estas coisas? Porque os gentios não têm o Senhor Jesus. Tem um Senhor que não é Jesus. Né? Tem um Senhor que não é Jesus. Então, os gentios é que procuram todas estas coisas. Nós temos que buscar sermos saciados, completamente satisfeitos e realizados na pessoa de Jesus, para que isso não nos induza à ansiedade. Quanto mais amém. Salmo 40, versículo? Amém. Anotem aí, amados. Salmo 40, versículo 17. Amém. Valeu, Jair. Obrigado, querido. Então nós temos que buscar sermos e estarmos cada vez mais satisfeitos e realizados na pessoa de Jesus. Quanto mais satisfeitos, quanto mais realizados na pessoa de Jesus, menos nós vamos ser ansiosos. Menos. Quanto mais satisfeitos e realizados na pessoa de Jesus, menos nós vamos ser ansiosos. Por quê? Porque alguém satisfeito, alguém realizado, é alguém que Jesus é o suficiente. É o suficiente. Amém, amados? Meditemos nessas coisas cada vez mais. Lucas 21, um texto que João citou da última vez. Na verdade, ele leu muitos outros versículos. Lucas 21, do 33 ao 36. Lucas 21, do 33 ao 36. Jesus fala: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Notem o que diz o início do 34. Acautelai-vos pelos vossos familiares. É isso que diz aí? Acautelai-vos pelo mundo. Não. Aqui diz: acautelai-vos por vós mesmos. Acautelai-vos por vós mesmos. O que é cautelar? É se resguardar, precaver. Nós temos que estar precavidos. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê? Sobrecarregado. Temos que estar atentos com a sobrecarga que este mundo quer imprimir em nossos corações, em nossas vidas. Acautelai-vos para que nunca o coração de vocês fique sobrecarregado. E o João bem falou sobre esse termo, com as consequências da orgia. Ou seja, sobre essa questão do espírito de festa. O espírito de festa. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com esse espírito de festa. É só alegria. Da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Todos. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Fala, vigiem a todo tempo, orando para que vocês possam estar em pé na presença do Filho do Homem, quando daquele dia
Quando o Senhor voltar com poder e muita glória, Mateus 24:30, né? Que vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, com poder e muita glória, para que nós possamos estar em pé nesse dia. Mas Jesus fala: acautelai-vos por vós mesmos. Acautelem-se, tenham precaução, se resguardem. Cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado. Amados, porque um coração sobrecarregado é um coração que não ouve a Deus. Alguém debaixo de uma sobrecarga não ouve a Deus. Sabe, essa sobrecarga tende a trazer sobre nós uma insensibilidade, uma apatia. Então, devemos nos acautelar, devemos nos precaver. Agora, como que nós vamos nos acautelar? Como que nós vamos nos precaver? Jesus disse: venham a mim, venham a mim, venham a mim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus falou: e eu vou fazer o quê? E eu vou aliviar vocês. Mas tomem sobre vocês, Jesus fala, o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amado, está muito jugo sobre você? Está muito jugo? Não é o de Jesus. Não é o de Jesus. Esse jugo pode ser pelas muitas preocupações, pode ser pelas muitas ansiedades, pode ser até mesmo pelo muito querer. Pode até ser até mesmo pelo muito querer. Eu preciso, mas esse jugo não é de Jesus. O jugo de Jesus é suave. O fardo está pesado. Esse fardo não é de Jesus. Pode ser o fardo das muitas preocupações. Pode ser o fardo das muitas ansiedades. Mas o fardo de Jesus, ele é leve, é suave. É suave, porque Deus não permite que venha sobre nós algo que nós não possamos suportar. Ele não permite, porque Ele muito bem nos conhece, sabe das nossas estruturas. E sabe do quão incapazes nós somos também. Quão incapazes. Mas, amado, está pesado o fardo? Está pesada a carga? Lança sobre Jesus. Uma participação especial aqui. João 15, 5 e 6. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Uma criança que escreveu isso aqui. Pega comigo aqui. Cadê você? Eu sou a videira, pode vir. E vocês os ramos. Quem está unido a mim, obrigado. Quem está unido a mim, a versão que ela está falando, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Isso é verdade, amados. Palavra de Jesus para todos nós. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Ele tem que ser a nossa suficiência. Amém? Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Lancemos sobre Ele todas as nossas preocupações. Porque Ele bem sabe que necessitamos de todas elas. De todas elas. Mas Jesus fala: acautelai-vos por vós mesmos. Tomemos cuidado, amados, para que não fiquemos sobrecarregados. O diabo, ele tem muito interesse em que a igreja do Senhor fique sobrecarregada. Ele tem muito interesse. Porque ele sabe que com isso ele só vai ganhar espaço. Ele só vai ganhar terreno. Mas na medida que nós lançamos diante daquele que tudo pode, ou seja, o diabo não vai ter nenhum espaço. E nem muito menos a carne também que quer se levantar. Porque a carne e o diabo são muito aliados. Exatamente. Exatamente. É a função dele, como o Adalto falou. Como diz João 10:10, o ladrão, que é o diabo, ele não vem se não for para roubar, matar e destruir.
É isso que Ele quer fazer comigo, com vocês, com cada um de nós. Mas Jesus falou, mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Amém, amados? Amém? Portanto, nos acautelemos. Aqui Ele fala para nos acautelarmos, para que nós não fiquemos sobrecarregados. Também fala sobre as preocupações deste mundo. Tomemos cuidado para que as muitas preocupações não ocupem o espaço indevido na nossa mente. Sabe, porque são coisas que tendem a afastar, como volto a dizer, tem coisas que tendem a gerar insensibilidade, coisas que tendem a gerar apatia. Em nome de Jesus, que essas coisas não estejam em nossa mente, martelando, não fiquem nos sobrecarregando. E também fala no versículo 36, vigiai, pois, a todo tempo. Mas ele fala, vigiem, pois, a todo tempo, mas não é só vigiar. Ele fala, vigiai, pois, a todo tempo, orando. Orando. Mas nós vamos falar sobre esse orando. Ele fala, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que vocês possam escapar de todas estas coisas que há de vir sobre todos, sobre tudo, sobre toda a terra. Essas coisas hão de suceder sobre toda a terra. Então vigiemos, amado, a todo tempo. Isso é a palavra de Deus para nós. Tomemos cuidado com as sobrecargas, tomemos cuidado com as ansiedades, tomemos cuidado também com esse espírito de festa, como se nada tivesse acontecendo. Sabe, como se tivesse tudo bem. Para o mundo está tudo muito bem, está tudo maravilha. O mundo, o diabo, ele só tem alcançado dia após dia os seus objetivos no mundo. Basta nós irmos na mídia. Basta nós lermos ou vermos um jornal, a gente vê como o diabo ao longo dos anos sorrateiramente tem colocado as patas dele nesse mundo. Entendeu? Então devemos tomar cuidado, porque o diabo, passo a passo, ele tem investido nesse mundo. Vocês concordam comigo ou não? Então o mundo não está uma maravilha. O mundo não está uma maravilha. Que ninguém se engane, que nenhum de nós nos enganemos. Sabe, porque o diabo ele tem tomado espaço nesse mundo. Mas o objetivo dele não é só o mundo. O objetivo dele é influenciar no propósito de Deus na nossa vida. O objetivo dele é atrapalhar a igreja do Deus vivo. É atrapalhar. Mas se nós estivermos nele e ele em nós, sabe, o diabo não vai ter nenhuma vantagem sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, amados, tomemos cuidado, porque isso há de sobrevir sobre todos os homens. Sabe, as preocupações desse mundo, a insensibilidade, a apatia, esse espírito de festa, o tal do entretenimento. Vocês concordam que ano após ano, como essa questão do entretenimento tem tomado uma forma cada vez mais horrenda no mundo e quer alcançar a igreja também? Às vezes querendo nos levar, o que é entreter? Entreter, como o João usou uma palavra, né? Tipo, espairecer. Vamos dar uma espairecida. Então, para espairecer a mente, então eu vou lá jogar um videogame. Para espairecer a mente, eu vou lá assistir um futebol. Estou dizendo que são coisas erradas, não estou dizendo. Mas o mau uso dessas coisas se torna um pecado. E se torna até mesmo uma afronta a Deus. Porque Deus que quer que tenhamos comunhão com Ele. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Muitas das vezes, por conta do entretenimento, Deus pode ficar de lado. Então tomemos cuidado com o tal do entretenimento, com a indústria do entretenimento, com tudo aquilo que tem oferecido. Acho que seria muito importante cada um de nós pensarmos aqui, aqueles que se usam dessa liberdade do entretenimento, quer seja videogame, internet, é muito importante nós pensarmos o quanto tempo
o quanto tempo nós investimos nessas coisas e o quanto tempo nós investimos na leitura, na palavra de Deus, porque Paulo fala em 1 Timóteo 4,5, depois nós vamos ver, porque pela palavra de Deus e pela oração sois santificado. Então a palavra de Deus e a oração traz santificação. É isso que produz a vida de Deus em nós. Me parece que até a década de 60, um homem, para cometer adultério, ele tinha que sair de sua casa, andar, tomar um ônibus, ir até um prostíbulo para poder cometer adultério. Hoje, um homem faz isso, uma mulher faz isso, um jovem faz isso, dentro de sua casa, com um clique. Esse é o mundo que vivemos. E a Escritura nos alerta, na lista dos que não vão herdar o reino dos céus, está lá, os impuros não herdarão o reino dos céus. Amados, no meio de todas essas facilidades, e nós usamos essas facilidades, todos nós, todos os dias, vários irmãos estão manuseando essas facilidades. Cuidado, amados. Há necessidade de estarmos vigiando, orando, andando na luz uns com os outros. Amém? Para que esse dia não nos apanhe como um laço. Amém? Cuidado com as facilidades. Amém, queridos? Amém. Tudo o que falarmos e o que fizermos tem que produzir a vida de Deus em nós. Nós temos que trabalhar para isso, para que os nossos atos, os nossos feitos, quer que seja o que falarmos, o que fizermos, produzam a vida de Deus. Portanto, tomemos cuidado com todas essas coisas. Lucas 17, 26, eu vou terminar já. Lucas 17, de 26 a 30. Diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, quando o Senhor voltar. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E o versículo 32 fala: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amados, os dias em que vivemos, vocês conseguem ver alguma diferença entre os nossos dias e os dias de Noé e de Ló? É diferente? É diferente? Não é. Não é. Os dias de Noé e de Ló são tais quais como os dias de hoje. Casavam, vendiam, davam-se em casamento. Era assim. Ou seja, não havia preocupação. Não havia preocupação. O mundo hoje está dessa forma. Jesus disse: assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Partindo disso que nós lemos, amados, Jesus vai demorar para voltar? O mundo está indo de mal a pior. Só não enxerga isso aqueles que não têm o temor de Deus. Aqueles que não têm ouvido essas verdades, essas advertências que Jesus, as advertências de Jesus e dos apóstolos para os nossos dias. Para o mundo está tudo maravilha. Para o mundo não há problemas. Para o mundo só está havendo progresso. Só está havendo progresso. A liberação das leis agora
Isso é uma inovação. Ou seja, se gabam, se orgulham, porque agora está sendo liberada, está sendo votada determinadas leis para o nosso país. E leis que afrontam diretamente ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Agora, esse mundo está indo de mal a pior ou não está? Portanto, amados, fiquemos apercebidos, porque a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé, e como não é diferente nos nossos dias. Fiquemos apercebidos, vigiemos, para que esse dia não nos apanhe como um laço, O William lembrou ali, e eu quero reproduzir aqui. A Bíblia tem pelo menos 2 palavras para mundo no texto original. Foi traduzido para a língua portuguesa como mundo, mas no grego não é a mesma palavra. Em Marcos capítulo 4, quando Jesus fala dos cuidados do mundo, a palavra é mundo, coisas da vida, coisas com as quais eu e você estamos envolvidos, coisas que em si mesmas não são pecado. Cuidados, afazeres. Quem de nós não está envolvido com afazeres? Quem de nós não tem que trabalhar, sustentar a família? É ilícito isso? Não, são cuidados do mundo. Quem de nós não tem que comprar, vender? Cuidados do mundo. Mas Jesus, quando ele fala dos cuidados do mundo, ele está falando com um tom de advertência. É porque essas coisas podem nos roubar de Deus. E é essa palavra de Jesus para nós hoje. Quando ele fala em 1 João capítulo 2, do versículo do 13 até o 17, quando ele fala de mundo ali, o mundo ali é sistema organizado por Satanás, estabelecido por Satanás. Esse de fato nós temos que tomar cuidado, mas esse é muito mais escandalosamente claro. Agora, quando Jesus fala em Marcos 4, ele está falando de mundo, o mundo que eu e você estamos envolvidos, que amanhã você tem que levantar cedo e trabalhar, esse mundo. E é esse mundo, é esse cuidado com esse mundo que pode roubar eu e você de Deus, que pode nos distrair e nos deixar alheio ao que Deus quer nos falar, a palavra do Senhor. E é aí que nós temos que tomar cuidado, porque quanto ao outro mundo, nós temos sido avisados ao longo desse tempo, desde que nos convertemos, e nós colocamos fora da nossa vida. Agora esse mundo, o mundo, as coisas com as quais estamos envolvidos, esse, eu diria, me perdoe Hélio, usou assim que o diabo tem trabalhado de forma sorrateira. Eu acho que nem tão sorrateiro hoje. Eu acho que o diabo nunca foi tão descarado como está sendo hoje, não é? E a coisa está clara. Já por algum tempo ele foi sorrateiro, mas eu creio que hoje o negócio está abertamente claro, de uma forma para todo mundo ver. Amados, cuidemos com esse mundo, com as coisas e não tem como nós nos livrarmos dela. Você tem que trabalhar, você tem que comprar, tem que vender, não tem jeito. Cuidado com isso, amém? Para que o teu coração não se sobrecarregue. Amém. Os dias de hoje são diferentes do dia de Noé e de Ló. Portanto, fiquemos, nós apercebidos, porque quando não cuidarmos, o dia que nós não pensarmos, não imaginarmos, o Filho do Homem virá. E todos nós devemos estar preparados para esse dia. Preparados, com as nossas lamparinas acesas. Aleluia! Aleluia! Só vou citar 2 referências, você anota. São 2 versículos bastante curtos. Mateus 25, 13 e Mateus 26, 41. Mateus 25, 13, Jesus fala: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Anota mais 2 referências aí. Marcos 13, de 33 a 37.
Vou repetir, Marcos 13, de 33 a 37. 2 João 8. Apocalipse 3:11. Falei 2, mas foi 3. Em todos esses versículos tem alertas do Senhor para conosco. Em 2 João 8 fala: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado entre vós com esforço. O Espírito de Deus usando o apóstolo João ali, dizendo: acautelai-vos. Se ele diz para não perdermos, é porque podemos perder. Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar vigiando, porque nós não podemos perder aquilo que de Deus nós temos recebido. Apocalipse 3:11 diz, parte do versículo fala: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O versículo de Marcos 4 que o João citou é Marcos 4:19, tá? Onde fala mais os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra. Amados, mas qual tem que ser a nossa postura diante dessas advertências de Jesus? Quero citar aqui Hebreus 12:14. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual tem que ser a nossa postura? Nós temos que ser encontrados santos, porque somente os santos é que verão a Deus. Deus espera de mim, de você, de todos nós, santidade, porque nós fomos separados por Deus e para Deus. Então a nossa postura é aguardar uma das nossas posturas é aguardar esse dia em santidade e temor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E anota outra referência, que é 2 Pedro 3:11, que fala: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, nós devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Todas estas coisas hão de ser desfeitas, então nós devemos ser tais como esses que vivem em santo procedimento e piedade. Hebreus 2, de 1 a 3, a nossa postura, amado, também é nos apegarmos, como diz esse versículo, com mais firmeza às verdades ouvidas, porque essas verdades vão nos livrar de nos desviarmos. Hebreus 2, de 1 a 3, o versículo 1 apenas: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Essa é a nossa postura, nos apegar. Também, falando da nossa postura para com tudo isso que temos ouvido. 1 Timóteo 4:5. Como que nós devemos aguardar? Em comunhão com Deus. Porque pela palavra e pela oração é santificado. A nossa postura tem que ser aguardar esse tempo em comunhão constante com o nosso Senhor. Porque isso é que vai nos livrar de estarmos despreparados para aquele dia. Então nós temos que zelar, amados, pela nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus. Como diz Jesus em Mateus 6,6, entrar no nosso quarto, orar ao nosso Senhor que está em secreto. E o nosso Pai que nos vê em secreto vai nos recompensar. E a maior recompensa é nós desfrutarmos da presença de Jesus. Estarmos cuidando da nossa relação com Deus. Porque isso vai gerar cada vez mais intimidade com Deus. Isaías 55,6 fala:
buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, enquanto podemos, vamos buscar o Senhor. Busquemos ao Senhor em todo o tempo. Essa tem que ser a nossa postura. Também anota aí Apocalipse 2:10. 2:10. Existe uma linha que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Na realidade, isso não bate com aquilo que as Escrituras diz, que Paulo fala aos Gálatas 5, e nem com Apocalipse 2:10, que fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nesse dia nós temos que ser encontrados fiéis, sermos fiéis até a morte, para que nós possamos herdar a coroa da vida. Quantos querem herdar a coroa da vida aqui? Sejamos fiéis, não por um tempo, sejamos fiéis até a morte. Enquanto houver fôlego de vida, que sejamos fiéis ao nosso Mestre, que estejamos em pé naquele dia, quando da volta do Senhor. Agora, a nossa postura também, um versículo que Ismar citou no último encontro, a nossa postura tem que ser amar e desejar a vinda do Senhor. Nós temos que amar e desejar. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz, 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, quais são os outros que vão receber essa coroa, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Anota Filipenses 3, 20 e 21. Não precisa abrir, eu vou citar, mas ali o apóstolo Paulo fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E fala: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Mas fala: a nossa pátria está nos céus. Essa tem que ser nossa postura, amados. Amarmos, desejarmos a vinda do nosso Senhor Jesus. Temos que desejar, isso tem que arder no nosso coração. Porque esse mundo aqui jaz no maligno. Dele nós não podemos levar nada. Nós não podemos levar nada. Mas nós temos que amar e desejar a vinda de Jesus. E para isso nós temos que viver para Ele. Terminando com o último versículo agora. Qual é a nossa esperança? Mateus 25, 34. Diante de tudo isso, de todas essas advertências que o Senhor nos tem dado, falando sobre nós vigiarmos, ficarmos atentos, acautelarmos, orarmos, buscarmos ao Senhor, na realidade tudo isso, amados, é zelo de Deus por cada um de nós. Deus tem zelado pela tua igreja, pela igreja dele, e tanto, ele zela tanto, que quer que naquele dia, eu, você, todos nós estejamos perante ele. Todos nós, isso é zelo de Deus, é o amor de Deus, é o cuidado de Deus por cada um de nós. Sabe, recebamos essa palavra como o amor de Deus. Falar: Deus me ama de fato, porque Deus está me alertando, Deus me quer naquele dia. Mateus 25, 34, o que nós esperamos? É ouvir de Jesus, isso que está escrito aqui. É ouvir de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Isso, amado, essa é a nossa esperança. Ouvirmos o nosso Mestre: vinde, benditos de meu Pai. Tomem a posse do reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo.
Amados, que essa palavra possa encher o nosso coração, que estejamos atentos às advertências de Jesus, que estejamos atentos à advertência de Jesus para os nossos dias, para cada um de nós, mas que a nossa esperança, mas que a esperança possa arder firmemente no nosso coração, aguardando cada um de nós ouvirmos de Jesus: vinde, benditos de meu Pai. Gilmara teve um sonho, ela transcreveu para nós aqui. Na verdade, foi um sonho por 2 dias seguidos. No primeiro dia, ela sonhou que se casava. E o noivo era lindo e tinha grande beleza e se destacou muito. No segundo dia, ela se via vestido de noiva. E ela perguntava ao seu pai, e que na verdade ela dizia ao seu pai que ia encontrar-se com o noivo. E na saída da casa tinha uma mesa com um banquete. E ela olhava para a mesa e lembrava-se, olhando para aquela mesa e vendo aquela mesa posta, ela se lembrou no sonho: quem vai me levar para encontrar-me com o noivo? E ela fez essa pergunta para o pai: pai, quem vai me levar para que eu me encontre com o meu noivo? E no sonho o pai da Gilmara respondeu: filha, não se preocupe, tua preocupação tem que ser única. Preocupe-se em se alimentar, porque senão você não vai poder encontrar teu noivo. Eu creio que esse sonho tem a ver com aquilo que o Senhor está nos falando nessa manhã. Nós somos essa noiva. Nós temos diante de nós estamos sendo preparados para o encontro com este noivo. Mas temos diante de nós hoje uma mesa, a palavra do Senhor, que é o pão que necessitamos, o alimento que necessitamos, e nós não teremos como nos encontrar com este noivo se não nos alimentarmos dele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu quero encontrar-me com esse noivo, e eu tenho a mais absoluta certeza de que você também quer encontrar-se com esse noivo. Se alimente dele. Amém? Se alimente dele. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela luz que nos vem por meio da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo cuidado em nos advertir, em nos manter alertas ao que o Senhor tem falado para esse tempo que temos vivido. A palavra do Senhor para nós nesse tempo. Como tua palavra mesmo diz, que de tudo que devemos guardar, nós necessitamos, precisamos, e nunca foi tão urgente quanto nos dias de hoje, a necessidade de guardarmos o nosso coração. E nem tanto, Senhor, de coisas mundanas dessa vida, que já estão ao longo dos anos bem claras para nós. Mas tu tens nos falado quanto aos cuidados com a nossa própria vida. Coisas do cotidiano que nos cercam, coisas como comer, beber, vestir, trabalhar. Ajuda-nos, Senhor, a administrar estas coisas, para que nosso coração não se sobrecarregue com elas, e possamos, Senhor, estar como Maria estava a teus pés, absorvida pela tua palavra. Guarda-nos, Senhor, de estarmos agitados de um lado para outro, envolvidos com tantas coisas lícitas, com tantas coisas necessárias. Mas, Senhor, guarda-nos de esquecer-nos daquilo que é fundamental, que é estar a teus pés. Ajuda-me e ajuda meus irmãos e irmãs. No nome de Jesus. Amém.